passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Porque também há 2000 anos atrás, os povos ligavam muito a enfermidade a algum tipo de maldição, de praga. Se eu estou doente, é porque de repente eu tenho algum pecado, e esse pecado me traz tal doença. Então era algo muito comum, a ciência era muito insípida, então eles tinham essa ideia de ligar a enfermidade física a algum pecado, ou seu, ou da pessoa própria, ou dos antepassados. Então ele vai pedir piedade, porque de repente o pecado que ele ou a geração passada dele cometeu estava causando aquela cegueira. Ele queria libertação do corpo e da alma, porque ele sabia que se Jesus libertasse ele de todos os seus pecados, de todos os seus erros, ele seria liberto fisicamente também. Alguns repreendem aquele homem, querem silenciá-lo, e nós devemos compreender que seguir o caminho de Jesus não é fácil. Tem muita gente que vai querer nos afastar do caminho, vai querer de alguma forma destruir a nossa vida, porque o mal ele age, e ele quer a nossa ruína, ele quer a nossa desgraça, ele tem a sede, da nossa alma, e nós devemos ter muito cuidado com as influências desse mundo, as más amizades, as más companhias, as más conversas. Nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós conversamos ainda nesse tempo, que nós temos as relações virtuais, a infernet, que às vezes é infernet, não é internet, é infernet, porque acaba fazendo a nossa vida um inferno. Então nós devemos ter muito cuidado. Então aquele homem pediu a clemência de Deus, a misericórdia. Jesus então para. Por que Jesus para? Porque muitos passavam, ouviam e não faziam nada. Às vezes de repente tem alguém nas escadarias da nossa igreja ali. O que nós fazemos? Nós passamos por cima e nós não fazemos nada pela pessoa. Conto uma experiência um tempo atrás, a Rita, ela está aqui, apareceu um senhor aí, e a Rita conversou com esse senhor, e ele depois veio conversar comigo. Há 9 ou 10 anos ele estava longe da casa dele, longe da família dele, estava perambulando, e por graça de Deus, o trouxe aqui. 10 anos longe da família. Ninguém o ajudava, ninguém olhava para ele. Às vezes arrumava um trabalhinho, mas aquele trabalhinho não era próprio, o dinheiro que vinha para fazer ele chegar até a família dele, até os irmãos deles que estavam lá em BH. E ele estava aí, vagando, sem rumo. Sabia onde queria chegar, mas muito difícil, porque ninguém o ajudava. Então ele veio até nós, contou toda a sua história, todo o seu sofrimento. Às vezes nós poderíamos olhar de uma forma um tanto ressabiada, vai saber quem é, vai saber o que deseja, o que quer. Nós temos um olhar de preconceito, infelizmente. Mas ele contou toda a história dele. Eu perguntei para ele o que ele desejava. Ele desejava um emprego para conseguir o dinheiro para voltar para os seus, para voltar para os seus irmãos lá em Belo Horizonte. Falei, vai ser muito difícil isso aqui na nossa região, nesse momento. Mas nós podemos ajudar de algum jeito. E daí nós ajudamos. Pegamos esse homem, demos o que era necessário para a subsistência dele naquele momento, levamos ele até a rodoviária, pagamos a passagem dele até BH e depois o bom resultado. Passou um tempo, ele ligou, porque ele estava com o telefone, ele ligou, agradeceu muito a comunidade, porque demos a oportunidade dele voltar para a sua família, já está empregado, trabalhando e com a família, e agradecido. Um senhor muito simples, muito humilde.
e de repente nós olhamos com desdém. Nós não vemos naquele que sofre o rosto de Jesus. E às vezes nas escadarias de nossas igrejas, há pessoas que precisam de nós, até no nosso bairro, porque nós estamos, né, de frente a uma rodovia. Há muitos que passam, até brinco às vezes, né? As pessoas dizem, vem lá na casa do padre, né? Parece que só o padre é cristão no bairro. Não tem problema. Se a gente pode ajudar, nós ajudamos de coração e o fazemos, né, com a ajuda de Deus. Então nós devemos ter um olhar peculiar. Nós não podemos passar por cima como se o outro não existisse. Porque pode ser que um dia, Deus queira que não, mas pode ser acontecer que um dia seja nós ali naquela escadaria, ou desta igreja, ou de qualquer igreja no mundo. Pode ser que seja nós jogados aí, à margem do caminho. Então uma pessoa teve a docilidade de conversar com ele, de pedir para ele até a igreja, adentrar a igreja, conversar com o padre. Porque ele ficou paradinho, ele quietinho. Ele encostou ali na mureta da escadaria e ficou ali. Até que alguém teve a sensibilidade de olhar para ele e perguntar o que ele precisava. Então a gente tem que ter sensibilidade para com o outro. Nós não podemos fazer do mundo que vivemos uma jaula. Vivermos entre grades, com medo dos outros. De repente a pessoa precisa de uma ajuda, né, que estendamos a mão. Naquele dia, né, o anjo foi a Rita que estava ali e ajudou. Hoje está aí a Rita, o César, né, estão aí. Ajudou. Teve, né, a docilidade de perguntar o que precisa. Assim como Jesus, o que queres que eu te faça? Então, assim como Jesus, a gente tem que aprender a parar um pouco pelo outro. E a perguntar, o que queres que eu te faça? O que eu posso te ajudar? É algo simples, que de repente nos falta, porque a nossa correria, ou a nossa indiferença, olhar só para nós e esquecermos do outro. A vida não pode ser assim. Jesus dá o exemplo. Precisamos ser um outro Cristo para o mundo. Nós não podemos nos acovardar, nos escondermos, achar, né, que a pessoa de repente é o que ela quer, o que ela pretende. De repente ela só precisa de uma ajuda. Coisa pouca, que pode fazer uma grande diferença. Uma grande diferença. E às vezes nós esquecemos que naquele outro, que possa estar ali na escadaria, nas praças de nossa cidade, aí jogado no caminho, é Cristo. É Cristo que está ali sofrendo. Estive nu, me deste de vestir. Estava preso e me visitastes. Estava doente, foste me ver. Podemos esquecer dessas palavras. E às vezes nós esquecemos de sermos solidários, porque estamos cegos. Cegos pela maldade, cegos pelo egoísmo, cegos em só olhar para nós e esquecermos dos outros. Então que nós tenhamos um olhar de sensibilidade para com aquele que sofre. É isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos amor, porque o amor faz com que possamos enxergar verdadeiramente o motivo de estarmos aqui. Por isso, na carta aos Hebreus, fala do sumo sacerdote, aquele que é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Fala-se do nosso sacerdócio, do nosso ministério sacerdotal, de nós enquanto padres, sim, que nós devemos ser um bom reflexo para a comunidade. Nós estamos aqui, sim, para liderar uma comunidade, mas também para sermos exemplo a essa comunidade. Mas nós não podemos esquecer que todos nós participamos de um sacerdócio comum pelo batismo. Lembremos bem que no batismo nós somos sacerdotes, profetas e reis. O sacerdócio comum. O que é ser sacerdote? É aquele que serve, é aquele que coloca a vida à disposição. Jesus, o sumo sacerdote, nos serviu com sua vida.
E nos convida então a sermos um outro Cristo para o mundo, servir com a nossa vida, não nos fecharmos no medo, o medo do outro. Nós não podemos. Então nós devemos sempre ter um olhar de misericórdia pelo outro. É isso que Deus espera de nós. Termos esse olhar de sensibilidade. Porque um dia, quando nós estivermos lá diante, do trono da graça, diante de Jesus, Ele vai perguntar se houve amor entre nós. Se nós amamos as pessoas que Deus colocou diante de nós. Não só o próximo que está aí dentro de casa, não. Mas o próximo que está ali, na sarjeta. Ali jogado, ali abandonado. Nós não podemos esquecer dele. Às vezes, eu sei que tem um grupo da comunidade, vocês se comunicam por esse grupo, tem tal pessoa, precisa disso, daquilo. Não tenham medo de ajudar. De repente, pode ser que alguém pare aqui nas nossas praças. Não tenha medo de ofertar algo, disponibilizar algo. Por mais que seja só aquilo que você tenha, não tenha medo. Coloque em comum. Coloque para o outro, sirva o outro. E assim nós teremos um lugar junto de Deus. É isso que Deus espera de nós, que tenhamos um bom coração. Que saibamos servir o outro com carinho, com docilidade. E às vezes nós esquecemos. Às vezes nós olhamos assim, meio ressabiados. Saber o que é, o que espera, Não podemos ter esse olhar de malícia, achar que o outro é um perigo para nós. De repente o outro é a porta que nos levará a Cristo. Pela bondade que fazemos. Por isso, o profeta Jeremias diz o quê? Exultai de alegria. Exultemos de alegria, porque nós sabemos que o Senhor Deus salva o seu povo. Ele caminha conosco. Jesus olha para aquele cego, o questiona o que deseja, e ele vai dizer que eu veja. Queiramos também ver Jesus no outro. Queiramos sair das nossas cegueiras, do nosso individualismo, da nossa mesquinhez e termos um coração de bondade. E aí Jesus diz ao cego, vai, a tua fé te curou. É a fé que nos cura, quando nós reconhecemos que Jesus é salvação de nossas vidas. E o que aquele cego passou a fazer? Seguiu Jesus pelo caminho. Aquele que estava à margem do caminho, agora está no caminho. Lembremos que o termo caminho, a palavra caminho, é o primeiro nome que se dá àqueles que seguem a Jesus. Antes de termos o nome igreja, o primeiro nome que se dava à igreja, aqueles que seguiam Jesus, era o caminho. O caminho de uma vida nova. O caminho de encontro com o amado que é Jesus, que tem guardado a cada um de nós. E é esse Jesus que nos chama também a guardar os outros, a olhar a dignidade dos nossos irmãos e irmãs, daqueles que estão aí sofrendo. Não nos fechemos a nós só. Olhemos os outros, não sejamos cegos diante das enfermidades dos nossos irmãos e irmãs, da gravidade da situação do nosso país, que dia a dia vê a pobreza aumentar. Não sejamos assim, mas tenhamos um olho de sensibilidade e de carinho para com aquele que sofre. E, se possível, saibamos como Cristo servir esse que está aí à margem do caminho com a nossa própria vida. E assim estaremos alegrando o coração de Deus. Diocese em Evangelização.